Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor Tom Salles. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco. Boa noite, Carmen. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite, Marcele, que esteve aqui conosco ontem. Giovana. Boa noite a todos que estão aqui conosco, vão assistir hoje o 13º versão do No Micromeio, né? A gente tem a gente iniciou, na verdade, esse projeto no Instagram, a gente tem as lives gravadas no Instagram e depois nós migramos para essa plataforma que é bastante, né, Marcos Vinícius, a gente pode apresentar, né, Carmen, a gente tem como apresentar slide para vocês e tudo mais. Eu me chamo Janaína, eu sou bióloga e sou idealizadora do projeto Conversando no Micromeio, mas faz parte do Micromeio a Carmen, o Marcos Vinícius, a Júlia, o Gleidson. A gente não faz nada sozinho nessa vida, né? Então, a gente tem aí a participação, a ajuda de colaboradores e as pessoas que a gente convida que vêm gentilmente e prontamente vir aqui falar com vocês. Então, aproveitem, o objetivo é divulgar a ciência, falar com vocês dos diversos assuntos que a gente tem relacionados à microbiologia. Então, aproveitem a noite. Vamos lá? Marcos Vinícius vai dar alguns recados para a gente. Marcos. Boa noite a todos. Boa noite, Carmen, doutora Jana. Boa noite, Jana. Boa noite, doutor Tom. Boa noite aos 12 mil que fazem parte do nosso pequeno grupo no Instagram. São 12 mil obstinados que ainda seguem um canal, né, falando de saúde. Hoje é a penúltima palestra da semana, amanhã temos mais, sexta-feira. Agradeço muito a quem está aqui, ou que vai ver a gente depois no YouTube, né, Jana? Quem não está em Chicago, no AACC, eu vou garantir que aqui é muito mais legal do que estar em Chicago, lá vendo a palestra, tá? Então, estamos aqui todos. Gente, quem quiser certificado da palestra, não esquece depois de colocar lá no nosso Instagram, no direct, dá o seu nome e seu e-mail, tá? Não esquece o e-mail, que a Júlia, na semana que vem, vai mandar para vocês o certificado, ok? Então, não se estressem aí no fim de semana. Na semana que vem, a Júlia vai pegar todo mundo, nome e e-mail lá no Instagram e vai mandar o certificado para vocês, certo? Beleza, então. Carmen, a palavra é sua. Gente, boa noite a todos. Hoje eu não estou substituindo o Marcos. Eu não estou cumprindo essa missão terrível, porque sempre rola, né? Cadê ele? Cadê ele? Onde é que está o cara? Então, hoje ele está aqui com a gente. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Carmen, né? Sou uma das integrantes do Micromeio, trabalho um pouquinho só. Janaína é idealizadora, imagina, né? Tem os componentes. Eu sou professora de virologia da Universidade Federal Fluminense e ajudo um pouquinho aí no grupo. E hoje a gente vai receber, continuamos a Semana dos Compadres. A gente vai receber o professor Tom, ele é biomédico, tá? Doutor em imunologia. Gente, imunologia é difícil, ele sabe muito, não é para qualquer um, tá? Doutor em imunologia pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, né? Da USP de Ribeirão Preto, e vai conversar com a gente sobre um tema muito maneiro, muito atual, gente, assim, uma área que dá pano para manga, porque tem muitas vertentes, que é a microbiota intestinal na saúde e na doença. Então, Tom, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para dividir aqui um pouquinho, né, do grande conteúdo aí que você tem para mostrar para a gente. Então, obrigada, fica à vontade. Tá? Como diz a Janaína, parafraseando a Janaína, o micromeio é seu. Bom, eu quero reiterar o meu agradecimento, é um prazer estar aqui, é sempre muito prazeroso falar de ciência, né, e especialmente falar de coisas que a gente gosta tanto. A minha história com a microbiota, ela começou ainda durante o doutorado, quando eu fui para os Estados Unidos fazer parte do meu doutorado lá no NIH, e aí, desde então, a gente segue trabalhando e explorando esse tema, né? E até uma história muito engraçada, só para a gente começar descontraindo um pouco, porque trabalhar com microbiota, especialmente microbiota intestinal, é sempre um assunto triste, por um lado, porque quando as pessoas te perguntam o que você faz ou qual que é o seu objeto de estudo, o seu objeto de estudo invariavelmente é cocô, né? Majoritariamente são fezes,
e que, embora existam aí diferentes aspectos que a gente pode discutir, mas é a melhor amostra, não é? Como a gente poderia fazer isso melhor, etc., é aquela que traz a melhor resposta com a menor invasividade e com a menor dificuldade, muito embora, Verdade. especialmente quando a gente fala de ensaio clínico, de forma muito engraçada, né? É muito mais fácil a gente conseguir conversar com as pessoas e convencê-las a nos doar um pouquinho de sangue do que um potinho de fezes, né? Isso é um negócio que é surpreendente, mas também é um fato. É muito E invasivo. É muito invasivo. Você pedir, tipo assim, exatamente, você poderia um me dar potinho de sangue? fezes. Aí, tipo assim, ou agora, aqui, ó, pega aqui, ó. Agora sim, não, mas eu vou precisar de um potinho do... Ah, isso não, você está invadindo o meu espaço. Exatamente, exatamente. Então, a gente passa um pouco por esse problema, né? E é muito interessante porque em ciência a gente tem coisas que são meio cíclicas. Isso agora está na moda. Então, por exemplo, a gente ainda está num período de pandemia e tudo era SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, Covid. E assim esperamos que muito em breve essa poeira baixe e Covid seja aquela pandemia que durou um tempão e mudou a vida de todo mundo e ok. Para a microbiota, ela é um caso um pouco diferente, eu acho que desses demais aspectos, né? Então, as coisas começaram a ganhar maior corpo em 2008, com a divulgação do projeto Microbioma Humano, que foi liderado pelo NIH, né? Lá o instituto onde eu fui fazer parte do meu doutorado, e paralelamente, nós tínhamos grupos na Europa e na Ásia que também começaram a estudar o microbioma. E isso veio numa sequência de fatos, porque no início dos anos 2000 nós tivemos aquele boom e a história do genoma humano, então começaram a explorar o maior número de informações que o corpo podia trazer, e a questão dos micro-organismos era algo inevitável. E se a gente for pensar, isso tem até um aspecto evolutivo. Porque quando os primeiros seres vivos mais complexos, né, começaram a habitar o planeta Terra, ele já era habitado por micro-organismos. Então, esse processo de coexistência, e muitos autores entendem que, na verdade, nós somos holobiontes, ou seja, nós somos uma vida abrigando uma série de outras vidas e a gente vive quase que numa fusão. Então, até pouco tempo atrás, em função de uns cálculos que foram feitos na década de 70, estimava-se que nós tínhamos 10 vezes mais micro-organismos do que células do corpo humano, tanto que tem aquele livro 10% humano, né? E aí eu trago uma notícia que eu não sei se ela é frustrante, se é triste, decepcionante, é mentira. Não é isso. Esses cálculos eles foram revistos no início dos anos, na verdade, deve ter uns 8 anos, mais ou menos, talvez um pouquinho menos do que isso, porque os cálculos iniciais não consideravam o volume do intestino grosso, eles consideravam o volume de todo o trato gastrointestinal, e a maior concentração de micro-organismos que a gente tem é no intestino grosso. Ele não levava em consideração o volume de sangue, nem em consideração também as hemácias, enfim, ele tinha uma série de deficiências no cálculo que levava para esse número de 10:1. Mas, de qualquer forma, quando esse número ele foi revisto, percebeu-se, então, que essa razão ela é ou 3:1 ou 1:1. Mas, mesmo que não seja 10:1, que é algo assim, chega a ser até assustador, né? Mesmo que a gente pensar na pior hipótese, ou seja, de termos o mesmo número de micro-organismos que nós temos de células, é algo muito importante, muito representativo, e, obviamente, extrapola o que se acreditou por muito tempo, que a microbiota ela influenciaria apenas o processo de metabolismo de alimento e de fármacos. E toda essa história ela começou a desabrochar, a tomar corpo, etc., com esse projeto Microbioma Humano em 2008. Então, a gente está aí com mais ou menos 14 anos, né, de dados em função de microbiota. O volume de artigos explorando a microbiota em contextos diferentes, ele é absurdo, é muito grande, e hoje a gente já sabe que
alterações da microbiota, né, que a gente chama de disbiose, elas têm influência direta sobre os estados de saúde e doença. Elas influenciam funcionamento de sistemas diversos, circulatório. Tem um aspecto muito interessante de interação de eixo intestino-cérebro, né? Então, já se sabe que alterações da microbiota influenciam o aspecto cognitivo, desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, mesmo esclerose múltipla, tem um caráter autoimune importante também. Então, e no meio dessa bagunça toda, obviamente, acaba surgindo até um pouco não, mas acaba surgindo pseudociência. Então, há um tempo nós tivemos uma blogueira fitness que ela dizia que ela tinha uma bactéria emagrecedora. E isso traz um risco muito grande. Ela se baseou em um estudo isolado, né, que comparava indivíduos eutróficos, ou seja, com o seu IMC dentro da faixa considerada normal, com indivíduos obesos. E aí identificaram uma bactéria, falaram, olha, essa aqui é a bactéria emagrecedora, eu estou vendendo e vocês podem tomar essa bactéria e sem controle nenhum, o que representa um risco muito grande para a saúde pública, né? Mas, noves fora essa parte, que de fato é preocupante, esse universo, né, todo muito rico, que ele é, falando especificamente de microbiota intestinal, a gente tem aí aproximadamente 96% de bactéria. E uma porcentagem menor, embora pareça desprezível, de vírus, arqueia e fungos. Só que, na verdade, pensar em 4% de milhões de micro-organismos continua sendo algo expressivo. Então, a gente use quase como sinônimo falar de microbioma e se referir às bactérias, a gente está falando também de outros micro-organismos que habitam esse nicho ecológico tão importante no nosso organismo, né? Oi? Não, eu não sei se vocês querem falar alguma coisa, querem acrescentar alguma coisa só para... Não, eu gostaria, assim, Claro. na verdade, é Se uma coisa básica. Não, e eu vou no básico, tá? Assim, eu vou no básico, porque eu sou básica, né? Eu não sou cientista, e temos aqui pessoas também assistindo, enfim. Claro. Você às vezes faz menção à microbiota e à microbioma. Faz assim, qual é só a diferença? uma relação disso, né? Porque vou deixar você falar. Vai. Tá. Isso, na verdade, é uma das maiores pegadinhas que quem trabalha com microbiota passa. Porque elas não são sinônimos, mas a gente recorre no erro de usá-las como sinônimo, né? Então, qual que é a diferença? Quando a gente se refere a microbioma, nós estamos nos referindo ao conjunto de genes dos micro-organismos dessa população de micro-organismos. Tá certo? E quando a gente fala de microbiota, nós estamos nos referindo especificamente aos micro-organismos. Como os genes, eles estão nos micro-organismos, né? Então é por isso que a gente, mesmo que erroneamente, acaba intercambiando os termos, mas a ideia é se referir da mesma forma. E até aproveitando, Janaína, seu comentário, é muito, muito, muito comum as pessoas se referirem à microbiota como flora. Né, isso é uma coisa que eu brinco muito com os meus alunos, e outro dia nós estivemos numa consulta que a médica falou flora umas 70 vezes, eu estava, por favor, não, não, flora não! E isso tem uma explicação, não é implicância da gente, né? É porque esse termo flora, ele data de uma época onde os dinossauros ainda tinham dente de leite, e a vida ela era classificada apenas como flora e fauna. Isso. Exato, exatamente. É verdade. E aí as bactérias entravam na ordem ou no reino de flora. E hoje a gente sabe que nem de longe é assim que funciona. A bactéria não é planta, né? Então, só que esses termos eles permanecem, não é só no Brasil,
de forma frequente, às vezes eu vou revisar artigo, dar parecer para a revista, e tem autores internacionais que ainda continuam usando o termo flora. Então é importante, eu acho que a gente aproveitar, né, para levar por aí também. Isso, também. Por que não é flora? Por que é microbiota, o mais correto? Sim, e eu tenho outra curiosidade. Jana, deixa eu só complementar mais uma coisa para a gente se tornar insuportável, né? Quando alguém falar flora, não, querida, você está desatualizado. Exato, por favor. E deixa só complementar dentro disso que você falou, é uma coisa interessante que o Tom estava comentando, né, desse livro, né, eu comecei a ler e eu fui numa consulta, né, com um homeopata que é super entusiasta e tal, e você já leu esse livro, é fantástico, não sei o que, eu comecei a ler e parei, que essa vida de filho a gente não consegue ler nada. E aí eu vou, além de ler o livro e comentar com ele, eu vou indicar agora essa live, porque ele trata, né, a complexidade nossa, não trata a gente como pedacinhos, né, ele considera toda a nossa composição, né, é holístico, né? Isso. Então, eu me lembrei bastante disso quando você começou eu vou fazer uma e assim, aí eu preciso comentar também, tirando um pouquinho da live, desculpa, professor, mas é quando a virologista vai no médico e ele diz, tá com uma virose. E aí ela faz, e aí prescreve um antibiótico. Aí é para querer se jogar na frente do ônibus logo na saída do... Isso aí, relaxa que é uma virose e toma amoxicilina aqui, ó. Isso, exatamente. Eu imagino o que você deve ter sentido. Passa uma semana sem me ligar. Exatamente. Eu imagino que você deve ter sentido. Mas, enfim, eu gostaria de saber também a respeito, quando você comenta, né, que sabendo que a questão da microbiota intestinal tem a ligação direta com o cérebro, né? Quando você fala essa questão assim, né? E aí a gente leva um susto, né? Fala, como assim, né? Assim, como varia, como é que funciona essa conversa, como que funciona essa conversa e como varia a questão que a gente sabe que eu vou fazer uma pergunta, né? O intestino é o que a gente come? Olha, então são duas coisas aí. Vamos lá. Eu vou tentar uni-las porque elas têm total relação. Eu tô saindo da sua aula. Não, de forma alguma. Não, de forma então alguma. vamos lá. Sério, eu vou fazer uma parte aqui, é que eu tenho certeza que algumas pessoas têm uma ligação direta entre o cérebro e o intestino. O Jesus! Desculpa, não consegui segurar isso, mas eu tenho certeza absoluta. É um tubo único, né? É um tubo, é uma tubulação que vai direto que conecta um ao outro. Não duvido. Deram voz a muitas pessoas assim, aí né? Deram voz a muitas pessoas assim. Mas enfim, vamos para a ciência correta. Mas, professor... Bom, então vamos lá, deixa eu tentar casar as informações e vamos ligar o cérebro ao intestino e ao que a gente come. Então, se a gente for pensar que boa parte dos micro-organismos que habitam o nosso intestino são bactérias, e mesmo pensando em fungos, principalmente, os vírus eles têm as suas particularidades nesse sentido, mas pensando majoritariamente em bactérias e fungos, eles precisam de nutrientes para poder sobreviver, né? Os vírus, como tem uma relação com outro organismo, isso acaba funcionando um pouco diferente para eles. Então, aquela história do que você é aquilo que você come, essa é uma grande verdade. Né? Então, tem muita gente que brinca por meio de memes e etc. Olha, eu adoro pizza, hambúrguer, então eu sou muito gostoso. E, sabe, e até para ajudar na sua pergunta, Janaína, vocês já, por acaso, fizeram dieta para tentar emagrecer? E sabe quando você começa a fazer a dieta... Quem nunca? Não, eu só faço um dia. Um momento só. Comi uma travessa de alface, pronto, tô magra. Tá feita a dieta, é isso. Tá feita a dieta. E sabe, o que acontece nos primeiros 15 dias da dieta? A pessoa fica irritada. Eu brinco, né, que, por exemplo, eu adoro brigadeiro. Se alguém estiver comendo um brigadeiro a 3 quilômetros, eu consigo, inclusive, saber se o granulado que a pessoa está mordendo é açucarado ou não. E se colocaram só leite condensado ou também creme de leite no brigadeiro. Então a gente fica super irritado por isso. E a microbiota explica.
Porque o nosso intestino ele tem uma ligação com o cérebro que é via nervo vago. E aí o que, que acontece? Ah, mas é a bactéria que vai pelo nervo e sobe? Não. Da mesma forma que a gente é aquilo que a gente come, a nossa microbiota também é aquilo que a gente come. Porque o que a gente come serve de alimento para elas, serve de substrato para elas. E o que ela produz de metabólito é baseado no que a gente fornece. Então, se a gente está fornecendo gordura superprocessada, gordura trans, alimentos riquíssimos em corantes e outros tipos de substâncias que vão atuar para preservar alimentos, ou seja, alimentos superprocessados, riquíssimos em sal ou em açúcar, o perfil de microbiota que a gente tem é afim, está relacionado com esse tipo de alimento. E essa questão da visão holística, né, que a Carmen estava comentando, desse osteopata e tal, é porque o nosso organismo é assim. A gente não é só sistema circulatório, só sistema nervoso, sistema endócrino, está tudo interligado. E a microbiota, ela não é diferente. Ela é um sistema, porque ela é uma população muito expressiva de micro-organismos. E ela tanto influencia o funcionamento desses sistemas, como é influenciada por ele. Então, além de metabólitos, né, que ela também produz substâncias que são neuromoduladoras. Ela também produz peptídeos com atividade sobre o sistema nervoso central. Então, veja, quando você começa a dieta, a ideia é sair de um padrão alimentar para outro. E ao sair de um padrão alimentar para outro, você muda o substrato. Você muda o que esses micro-organismos estão acostumados a comer. Aí estressa. Aí que você causa Exato. estresse. E eles gritam. Só que óbvio, né? De uma forma figurativa. E como é que eles fazem isso? Liberando essas moléculas. Eu tô com fome. Cadê meu hambúrguer, minha pizza? E isso causa irritabilidade. E por que mais ou menos 15 dias? Que é o tempo que a gente começa a observar algumas mudanças interessantes nessa microbiota. Mas aí é importante que a gente faça um parênteses, porque é uma pergunta recorrente, né, quando a gente fala sobre esse tema, mas tá bom, o que influencia então nessa colonização da microbiota, né? Como é que isso é formado? Então, tudo começa pelo tipo de parto. Na verdade, já tem alguns estudos mostrando que o tipo de alimentação da mãe durante a gestação, eles também vão influenciar a composição da microbiota no futuro. Além disso, tipo de parto. Então, já existem vários estudos, na Europa principalmente, mostrando que crianças que nasceram por parto cesáreo, elas têm uma colonização completamente diferente daquelas que nascem por parto vaginal. E isso tem um efeito, especialmente a longo prazo, na maior incidência de alergias, de doenças autoimunes e de outros problemas associado às crianças que nasceram por parto cesáreo. Por quê? A colonização inicial dessas crianças é pela microbiota da pele da mãe, que é um perfil muito diferente daquelas crianças que nascem por parto vaginal, que são micro-organismos presentes no introito vaginal. Né? Então, saindo do canal do útero, passa pelo introito vaginal e aí depois sai. Tanto é que, em alguns lugares, o que começaram a fazer para tentar compensar isso para as crianças nascidas por parto cesáreo? Então, logo após o parto, o médico pegava uma gaze, passava no introito vaginal e passava na cavidade oral dessa criança. Pode ficar um negócio meio, nossa, mas sério, que nojento. Só que se essa criança fosse nascer por parto vaginal, ela não ia passar pelo canal vaginal com a mão no nariz nem na boca. Ela entraria em contato com esses micro-organismos. Só que isso também traz uma preocupação, essa colonização forçada. Porque vai que, por algum motivo, naquele momento, a mãe tem algum micro-organismo que pode causar alguma doença nessa criança. Então, esse é um dos motivos pelos quais essa prática, mesmo tendo um efeito muito mais benéfico do que o contrário, ela não tem sido levada tão adiante assim. Então, temos lá o primeiro aspecto determinante, tipo de parto.
E aí a gente tem uma janela muito interessante nos primeiros 3 anos de vida. Então, até o 3º ano de vida é quando a gente forma o que a gente chama o nosso core de microbiota, o centro de microbiota. O que é isso? É a base de micro-organismos que vai compor a nossa microbiota para o resto da vida. Então, nesses aspectos vão influenciar aleitamento materno ou uso de fórmula. Ah, mas a fórmula, ela mimetiza o leite materno, parará, parará, mas não consegue ser igual ao leite materno. Ela pode ser usada numa série de situações muito específicas, mas prejuízos, mesmo que menores, a criança vai acabar ficando com eles, né? Então tá aí. Aleitamento materno, fantástico. Fórmula é ok, se não tiver outra alternativa, mas já vai tendo uma diferença. Outra coisa, uso indiscriminado de antibiótico. Então tá aí, a gente estava falando, vai lá no pediatra, o que é? Uma virose, tá ótimo, toma aqui uma amoxicilina, daqui 10 dias você me conta. Né? Não, se é uma virose, não há necessidade de usar antibiótico. Não faz sentido. Todo mundo já sofreu aqui quando pega um antibiótico, fica 2 semanas com antibiótico. Você sabe que um dos efeitos colaterais é justamente a diarreia, por exemplo. Ou você tem diarreia ou você trava. Exato, exato. Né? E por que acontece? Porque esse antibiótico, Marcos, ele também não é específico para uma bactéria da microbiota. Então ele vai lá e passa a régua. Tanto é que muitas pessoas, o que elas fazem enquanto estão tomando antibiótico? Elas tomam probiótico junto. Mas qual probiótico? Vai lá na farmácia, compra um que tem a concentração definida, tudo bonitinho. Por quê? Ah, mas eu não posso, nesse caso, por exemplo, tomar um kombucha, um kefir. Pode. Só que qual que é o problema? Vamos lá no kefir, que é um dos probióticos e até prebióticos caseiros aí mais usados, talvez. Qual que é o problema? Tem gente que faz com leite, tem gente que faz com água. Só aí você já tem uma grande diferença do tipo de micro-organismo que vai estar ali. Quem já tomou leite azedo ou fermentado, sabe que ele não é o paladar, quem tem o paladar mais infantil não aceita. E aí o que a pessoa faz? Lá na culturinha dela, ela põe açúcar. Excelente, vai ajudar até na proliferação de micro-organismos, só que o perfil de micro-organismo também é diferente. Frigir dos ovos. Quais micro-organismos eu tenho aqui? X. Quantos? Não sei. Então, esse é o problema dessa estratégia de probióticos, vamos dizer assim, caseiros. Né? E, nesse sentido, a alternativa de farmácia, onde você tem concentração definida, tudo bem estabelecido, acaba sendo mais interessante. E até há cerca de uns 2, 3 anos, nós publicamos um artigo, né, que falava, ele mostrava o uso de probióticos em doenças inflamatórias e doenças infecciosas. E só para estudos clínicos, né, ou seja, envolvendo humanos. E o que fica claro, embora ainda existam algumas coisas que precisam de maior esclarecimento, fica muito claro que a associação de mais de um tipo de probiótico ela é muito melhor do que quando a pessoa ingere um único probiótico isolado. Então é muito comum a gente encontrar em farmácia, por exemplo, compostos que têm 3, 4, 5, 7 probióticos diferentes, e esses probióticos eles podem ser bactérias ou até mesmo fungos, né, que são liofilizados, transformados numa cápsula, e você toma aquilo e perfeito. Né, e ajuda. O Saccharomyces liofilizado, ele ajuda? Aquele que vende na farmácia. É uma alternativa, mas é o que eu disse. O Saccharomyces, embora ajude, ele não é exatamente o melhor nesse sentido. Quais são os 2 principais gêneros que a gente vê com ação mais benéfica? Bifidobacterium e Lactobacillus. Né? E tem até algumas cepas de E. coli que são têm resultados excelentes. Mas, de longe, Bifidobacterium e Lactobacillus são aqueles que a gente, quando você pega a formulação desses probióticos mais complexos, que a gente encontra com mais frequência. Beleza. Então, assim,
Tom, deixa eu fazer uma pergunta assim de curiosa mesmo, né? Às vezes uma vez eu li um artigo sobre influência da flora, mentira, da microbiota na... Não provoca. Até, nossa, assim que a gente tem que aproveitar, né? Da microbiota tem eficácia de vacina e tudo mais, né? Era uma discussão, né? Por conta da interação entre esses micro-organismos e tal. E um dos pontos que o autor comentava nesse artigo era que não, o gênero e a espécie, né, que obviamente tem a classificação, né, são os níveis de classificação desses micro-organismos todos, e que isso, o tipo de espécie poderia influenciar. E eu estava discutindo isso até com uma turma, né, mais para trazer a discussão mesmo, porque isso é tudo muito estudado ainda, né, não tem nada muito específico. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Que não é só de nível gênero, tem as espécies. Assim, óbvio que não dá para dar uma aula disso, né? Mas só para. Porque senão a pessoa vai chegar e falar assim: não tem bifidobacterium aqui, ele falou, tem não sei o que mais. Sim. Mas tudo depende, né, da espécie, né? Efetivamente. Estou curiosa em relação. Eu estava aqui pensando nesse artigo, achei tão maravilhoso. E o cara falava: daqui a pouco vai ter uma coisa para cada um, praticamente, porque nós temos semelhanças, mas somos diferentes também, em nível muito pequeno, né? Carmen, e isso é fantástico, eu defendo muito, até cerca de umas 2 semanas eu estava na faculdade de nutrição aqui participando de um simpósio e falando justamente sobre microbiota. Eu acredito muito que num espaço aí de aproximadamente 10 anos, talvez até menos, a gente já vá a um laboratório e quando você for fazer uma consulta nutricional ou for ao médico de qualquer especialidade, ele vai falar assim, olha, então vamos lá, passa na farmácia e faz lá o seu microbioma para fazer as terapias individualizadas. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, não só questão de vacinas, aí é um pouco mais difícil definir, né? Porque eu acho que as variáveis vão ser muito maiores. Mas falando especificamente para terapia contra o câncer, existem alguns estudos, e assim, de centros muito bons, publicados em revistas maravilhosas, que mostram claramente que a microbiota é um fator determinante para você separar bons e maus respondedores para algumas terapias. E aí, óbvio, a ideia é desenvolver formas para estimular ou para poder depletar as espécies que são prejudiciais ou que são favoráveis a esse processo de maior sucesso na terapia, né? Então, por exemplo, fazer um bacteriófago para uma bactéria, para um micro-organismo específico, e aí vamos eliminar para ajudar a melhorar a resposta. É uma possibilidade. Fazer um transplante fecal de microbiota pode ser outra possibilidade, né? E sobre a questão da espécie, isso é tão importante. Por exemplo, quando a gente fala de lactobacillus, eu acho que o lactobacillus que vem à mente de todo mundo, e principalmente da gente aqui, é Lactobacillus casei shirota, do nosso querido e amado Yakult. Eu acho Já temos um comentário sobre isso aqui no chat. Pois é. Estou esperando o Tom finalizar, que tem a Marcele que colocou agora aqui. Então, o Yakult, ele é maravilhoso, eu também adoro. Tenho várias histórias divertidíssimas com o Yakult, mas ele tem um problema. É aquela questão do leite azedo. Para ele ser mais palatável, tem que colocar açúcar. Tudo bem que hoje tem Yakult Light, Yakult não sei o quê. Mas o Yakult normal, ele é bem doce. Né? Exato. O clássico, né? Aquele vermelhinho, né? Que agora criança, né? Que agora você tem light, você tem azul, vermelho. Exatamente. Né? Ele é bem doce. E aí o que acontece? O tanto de açúcar que é colocado para que ele se torne palatável diminui efetivamente a ação probiótica dele. Então, isso é algo que, não, toma um Yakult, você vai ficar bem. E aí depois vem lá o Activia com Bifidobacterium bifidum. Também passa pelo mesmo problema, porque tem açúcar. Mas o Activia, né? Então a gente volta àquela questão de, mas será, não é melhor o probiótico, então, que você está tomando lá a cápsula separada? Bem melhor. E, voltando à questão da espécie, por exemplo, se você olhar diferentes membros, né, do gênero Lactobacillus, diferentes espécies do gênero Lactobacillus, no mesmo contexto, elas podem ou ter efeito, ou não ter efeito algum, ou ter um efeito mínimo.
Então, é sempre muito importante, óbvio, não sair por aí tomando indiscriminadamente probiótico nem nada disso, mas caso opte por essa estratégia, e eu já tive aluna, por exemplo, que tem doença celíaca, e tanto por orientação do médico quanto por acompanhamento nutricional, ela faz uso regular de probiótico e isso ajudou a amenizar muito o processo inflamatório que ela tem. Então isso é fantástico, porque a partir do momento que você entende quais são os micro-organismos, e essa, na verdade, é a grande pergunta, né? Ah, então tem uma bactéria emagrecedora? Ah, eu posso relacionar uma bactéria ao Alzheimer ou a qualquer outra doença? Essa é a grande bala de prata que ninguém consegue responder. E tem vários porquês para isso. Primeiro, falando em termos técnicos, mas eu vou tentar não ser um cientista chato de termos técnicos. Para poder estudar essa microbiota, como é que faz? Vamos lá do começo. Se a gente fosse fazer pelos métodos clássicos lá de cultura, cultiva nesse meio, naquele meio, faz prova bioquímica, etc, 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 muito provavelmente a gente encheu um cômodo para identificar micro-organismo de uma única pessoa e não ia ter condição de fazer o serviço. E aí a gente tem um outro problema, porque boa parte desses micro-organismos do trato gastrointestinal, eles são anaeróbios estritos, o que traz uma grande dificuldade para o cultivo deles. Então, só explica o que é anaeróbio estrito. Tá. Então, são aqueles micro-organismos que eles não podem ficar na presença de oxigênio. Tá? Desculpa, obrigado, Carmen. Então, eles não podem ficar com isso. E o que acontece? A partir do momento que eles ficam em contato com o ambiente, eles estão em contato com grande quantidade de oxigênio e eles vão acabar morrendo. Né? Então, o estrito é que ele precisa desse ambiente com baixíssimos ou sem nada, zero de oxigênio. E aí, o que fizeram? Mais ou menos na década de 90, identificaram uma região nas bactérias que todas as bactérias têm, independente da espécie. E por isso a gente chama de região conservada, que faz parte lá do material genético dessas bactérias, que é uma região que a gente chama de 16S do RNA ribossômico. Então, se a gente quer entender isso, então vamos lá e vamos sequenciar essa região. Tem lá um monte de letrinhas, um códigozinho lá, e é feita uma leitura e cada bactéria vai ter uma assinatura diferente para essas letrinhas, né? Então, normalmente, esses lugares que fazem esse sequenciamento têm uma biblioteca. Então, eles vão lá, pegam aquela sequência, comparam com a biblioteca. Ah, isso aqui é Lactococcus lattes. Ah, ok, Lactococcus lattes. Ah, esse daqui é não sei o quê. E vão fazendo assim. E dessa forma, né, chegando até o nível de espécie, o sequenciamento ele permite vencer aqueles obstáculos da microbiologia clássica e você poder identificar inclusive o nível de espécie. Esse processo de sequenciamento, né, que a gente chama de sequenciamento de próxima geração, ele já chegou a custar muito mais de $1.000 por amostra. No início ele custava algo como $10.000 uma amostra. Caiu para 1.000 e hoje ele está na casa de $100 por amostra, que é algo assim, já muito próximo da realidade, e é por isso que eu acredito que na próxima década, talvez, a análise do microbioma, assim como do metaboloma, que é tão importante quanto, ou seja, a análise dos micro-organismos e daquilo que eles estão produzindo, ela vai ser fundamental para que as terapias elas sejam cada vez mais individualizadas, ou seja, orientadas para cada pessoa. Aquilo que serve para mim não serve para Carmen, o que serve para Carmen não serve para o Marcos, e assim sucessivamente. Existe, na verdade, um registro, então, uma identidade intestinal, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma identidade intestinal, mas a gente sabe que sofre algumas variações relacionadas a medicamento e tudo mais. Então, que momento que eu faço essa análise? Tá. Né? Então, que assim, momento que eu faço essa análise para saber, de fato, qual a identidade? E me chamou a atenção um pouquinho, eu misturo uma coisa com a outra, tá? Não, fica tranquilo. Mas um pouquinho assim, quando nasce ali, né, que ficou uma questão assim para mim, pensando, né, nossa, então é um fator genético, então assim, grosseiramente falando, né, eu tenho uma família de obesos, provavelmente porque o intestino ali, todo mundo tem uma microbiota muito parecida, não é igual,
mas tem a família ali que tem uma microbiota parecida, vamos dizer assim, né? Porque você tem vai ter ali, um padrão de desde a alimentação parecido, né? da mãe, Pronto. né? Então, assim, você vai, Foi o que o Tom falou, você vai ter um microbioma junto com uma dieta que praticamente 4 comem macarrão todo dia, você vai... Óbvio, Exato. Não tem como. Sim. 4 obesos e ter um fitness no meio, porque... Eutrófico, E no diagnóstico... E no diagnóstico de uma doença degenerativa ou qualquer outra coisa, em que momento você faria, né, esse sequenciamento? Seria para sequenciamento, né? Sequenciamento... Tá vendo? Eu misturo tudo. Se não tiver... mas a sua pergunta toda misturada, ela ajuda a explicar um monte de coisa ao mesmo tempo e é muito legal. Vamos lá. Então, eu vou tentar responder tudo no pacote. Se eu não conseguir ou faltar alguma coisa, pode puxar minha orelha aí. Então, o que acontece? Vamos lá. A primeira pergunta que todo mundo faz é: o que é microbiota saudável? Como que eu sei que a minha microbiota é saudável? Vamos supor que nós 4 e todas as pessoas que estão nos vendo ao vivo ou que vão ver o vídeo gravado depois, que sejam todos saudáveis. Se a gente for ficar discutindo aqui o que é saudável, etc., a gente vai ficar até amanhã cedo trazendo diferentes conceitos e visões sobre isso. Mas vamos pensar no saudável pura e simplesmente de presença ou ausência de doença, né? Então vamos supor que todos aqui somos. Se fizermos uma análise da microbiota dos 4, ela vai ser completamente diferente, ou vai ser bem diferente. Por quê? Porque cada um de nós tem hábitos alimentares, hábitos de atividade física, vivem em locais diferentes, são submetidos a condições de estresse diferente ou lidam com o estresse de forma diferente, e isso vai ter um impacto direto sobre a microbiota. Ponto. Então, primeiro aspecto. Ok, mas e aí? Como é que eu resolvo esse grande mistério? Bom, essa determinação, então, de microbiota saudável, e isso até fez parte de uma das coisas que eu fui fazer lá no NIAID, que foi estudar ecologia microbiana da microbiota intestinal, que é um negócio meio maluco, assim. Então, é baseado em alguns aspectos. E alguns deles, durante essa pandemia, a gente tem falado muito. Então, nós temos resiliência, resistência, essas duas palavras praticamente não saíram da nossa boca durante todo esse período. Diversidade, que é outra coisa que a gente tem falado muito, mas em outros contextos, né? Então, esses 3 aspectos, eles são primordiais para ditar uma microbiota saudável. Como assim? Então, como é que eu vou falar que é resiliência microbiana? O que é uma microbiota resiliente? É aquela que sofre algum tipo de distúrbio e volta ao normal, ou volta ao que era antes desse distúrbio. O Marcos estava falando a questão do antibiótico. Há pouco tempo fizeram um estudo. Pegaram lá 10 pessoas saudáveis e falaram assim: vamos aqui, toma antibiótico por 10 dias aí, eu vou acompanhar a sua microbiota. Coletaram uma amostra antes da antibiótico terapia e depois foram fazendo um acompanhamento mensal. Vocês sabem quanto tempo que a microbiota voltou para esse padrão anterior à antibiótico terapia? 6 meses. Foi o que a microbiota demorou para poder voltar lá. Isso em indivíduos considerados clinicamente na média. saudáveis. Média. Clinicamente saudáveis. Ou seja, teve gente que demorou mais de 6 meses. Um pouquinho mais do que isso, exatamente. Nossa Senhora. Então, isso em indivíduos clinicamente saudáveis. Então, resiliência é esse aspecto. E a resistência? A resistência é o quanto que essa comunidade de micro-organismos ela suporta de um agente estressor, pode ser o estresse por si só, que está associado à produção de hormônios, né? Ou mudança alimentar ou qualquer outra coisa, quanto que ela suporta até ela cair, até ela sair desse padrão. E a outra diversidade. Embora para outros locais, né, e é importante, eu fiquei falando microbiota intestinal, embora para outros locais como pele, sistema respiratório, trato geniturinário, nós também tenhamos micro-organismos, né? Essa era uma pergunta que eu ia fazer, eu pedi para você falar um pouquinho disso mais para frente. Tem, beleza. O intestino é o mais rico e o mais estudado, né?
porque ele tem uma condição privilegiada, até do ponto de vista imune, cada vez mais tem imunologistas considerando o intestino como um órgão imune, porque nós temos uma quantidade absurda de células imunes no intestino, e elas influenciam a composição da microbiota e são influenciadas pela microbiota. Então, assim, é tudo muito intricado, né? Tudo conversa de uma forma muito próxima. E essa questão da microbiota saudável, da diversidade, que é o último aspecto, quanto mais diversa a microbiota intestinal, mais saudável espera-se que esse indivíduo seja. E por diversidade, entende-se, como a Carmen falou, né, dos diferentes níveis de classificação, vamos chegar lá nos últimos, o maior número de gêneros e especialmente o maior número de espécies, né? Então, é isso que caracteriza uma microbiota saudável. Mas e aí, como é que eu vou saber se minha microbiota hoje está boa ou não está? Vai ser muito difícil você saber no primeiro exame. Sim, você vai ter que fazer um acompanhamento periódico para entender, ao longo de um período, como a sua microbiota se comporta. Porque hoje, por exemplo, você pode estar naquele dia que você comeu um prato de alface, fez meia hora de esteira, nadou 1 hora, está num dia tranquilo, né? E amanhã está lá o filho aprontando, mordendo o cachorro. Tudo. Exato. Eu acho que seria uma situação análoga, Tom, não sei, Helicobacter. Você tem pessoas que têm o Helicobacter não causa nada, você faz a ureia, dá positivo e o cara tá tranquilo, e tem pessoas que tem o Helicobacter, faz a ureia positiva e o cara tá na beira de uma úlcera. Então acho que é mais ou menos por aí, né? Você não tem como você acertar assim, essa lista dos top 10. Exato. Não tem como. E esse, na verdade, em termos de estudo de microbiota, é o santo grau. É o elo perdido. Porque todo mundo quer achar o micro-organismo associado à doença inflamatória intestinal, o micro-organismo associado à obesidade, o micro-organismo, entendeu? Todo mundo quer achar isso, porque quem conseguir identificar isso vai resolver o problema da humanidade. Exato. Mas, na verdade, é uma combinação de tudo, né? Exato. E esse que é o ponto. A microbiota, na verdade, ela é apenas uma ponta de um sistema super complexo e integrado. Vai achar um Staphylococcus magris, né? Exato. Staphylococcus magris e vai, né? Esqueleto. Eu vou querer tomar, eu vou querer esse. E vai fazer, né? Eu acredito que acho que é a soma de tudo que vai fazer, né? A gente teve uma colocação, uma pergunta de alguém, vamos agir com o pessoal também. Desculpa cortar, mas não foi. Isso. Eu não consigo ler, por causa eu estou no celular, Olha gente. Só, eu posso mostrar aqui. Tem a primeira da Lívia. Antes a Lívia perguntou, no caso da dieta, se seria mais fácil fazer dieta com reposição de microbiota. Acho que a gente já falou um pouquinho disso, né? Isso. E depois o Romário pergunta como a saúde mental afeta a microbiota intestinal. Tá. Então vamos lá. Só a questão da dieta, se seria mais fácil fazer reposição, a resposta seria sim. Só que é importante que se diga que quando se faz uso de probióticos, a ação dele dura enquanto a gente toma. Então não adianta hoje eu tomar aqui o meu probiótico e falar, beleza, não tomo mais, tá tudo resolvido, é muito transiente. Então, se você... batata frita. Exato. Exatamente. Não, mas eu tomei o probiótico emagrecedor aqui, tá tudo resolvido. Eu vou para cebola frita. Não vai resolver. Essa sou eu. Eu vou lá pro Outback comer a cebolona e vou ficar bem. Essa sou eu. Se a gente for pensar... Como uma maçã de manhã, pronto, já tá tudo certo. Numa dieta balanceada, baseada em vegetais, a cevada é um vegetal. Né? E, de certa forma, já que você falou da Saccharomyces, né? Saccharomyces. Opa, eu vou entender você vai prescrever o quê? IPA, Eu gosto de IPA, eu já falo, eu gosto de IPA. Deixa eu anotar aqui, eu vou anotar IPA, IPA, Stout também? Tudo é ciência, Stout é boa.
Uma stout pois para é, dar uma pitadinha né? é uma boa. É uma boa. E é organismo, né? O que é mais interessante. Tivemos a cerveja aqui. Exato. Já tivemos uma live da cerveja. Palestra boa aí, Jana, gostei. Tô falando, gente. Tô falando, ó, rock, cerveja, daqui a pouco tá faltando churrasco só. Então, o que acontece, né? E aí, respondendo a pergunta do Romário agora. Como é que uma pessoa que tem a sua saúde mental comprometida, como é que isso afeta, como é que isso interfere na microbiota? Então, óbvio, né, que existem alguns problemas que afetam a saúde mental ou que afetam o funcionamento do sistema nervoso central como um todo, que possuem particularidades, que têm muitas peculiaridades. Eu vou falar de uma forma muito mais generalista. Então, o que acontece? Da mesma forma que o intestino conversa com o cérebro via nervo vago, o sistema nervoso central também conversa com o intestino na mesma via. Porque esse nervo ele tem vias que sobem e vias que descem. Então, ele também libera neuropeptídeos, substâncias neuromoduladoras, que vão ter ação sobre os mecanismos. Essa é a e velha que podem... de barriga na véspera da prova. Ou da entrevista. Mas aí, por exemplo, na véspera da prova ou da entrevista, você ainda tem aliado o fator estresse, que aí você tem alteração de eixo hormonal, aumenta a produção de cortisol, que também tem um efeito tanto sobre o sistema imune quanto sobre a microbiota. Então, tudo isso está conversando o tempo todo. E aí a outra pergunta é, mas tá bom, você está falando de doença, alteração da microbiota induz doença, mas vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? A disbiose, ou seja, a alteração da microbiota leva à doença ou a doença provoca disbiose? Essa é uma excelente pergunta que ninguém tem a resposta ainda. Eu, particularmente, acho que as duas coisas acontecem simultaneamente. E a Janaína estava falando do aspecto genético, né? O aspecto genético é sim importante, mas já tem diversos estudos mostrando que o aspecto ambiental é ainda mais importante. Eu lembro em 2015, eu participei de um congresso de imunologia de mucosa em Berlim, e tinha um pesquisador apresentando um trabalho muito interessante do Reino Unido, que eles acompanharam uma família de chineses que se mudaram da China para a Inglaterra. E eu não lembro qual a cidade agora, mas enfim, era um grande centro, industrializado, etc, etc. E parece que eles vinham da China, de uma cidade com perfil muito mais agrícola, muito mais interiorano e etc. Eles não tinham histórico algum de doença inflamatória intestinal na família, ou seja, que normalmente a gente pensa como principal, o gatilho genético, o famoso gatilho genético. E depois de um tempo que eles mudaram, alguns membros da família começaram a desenvolver doença inflamatória intestinal. Poxa, mas se eles nunca relataram nada disso na família, e depois que mudaram, isso começa a aparecer, o que pode ser? Mudaram os hábitos alimentares, mudou o ambiente, e todo o processo de mudança, mesmo que seja, olha, conseguiu um emprego, é uma oportunidade de vida maravilhosa, tudo isso gera estresse. Você sai do seu país, você sai do local que você foi criado, e não tem como isso não gerar estresse. Então você tem alteração de ambiente, tem um aspecto comportamental fundamental para quem estuda essa face da biologia, mudança de alimento, então mudou o substrato. E nesses países, né, não são todos, por exemplo, morei nos Estados Unidos, a gente fica assustado. O refrigerante pequeno é de 500 ml. Você vai ao supermercado, o pacote de Ruffles, dá para uma pessoa entrar no pacote de Ruffles. E aquilo é a dose para uma pessoa. Exato. Por isso você tem a pressão seletiva de obesidade. Exatamente. O americano hoje é o povo mais obeso do mundo. Então... mais de 50% da população é de obesos. Então, e quando você está lá, você percebe que não é à toa. Se eu quero comer 2 Big Macs, menos de $5. E se eu quiser um prato de salada e frango, custa $7 uma marmitinha pequenininha.
quanto mais saudável você quer, em alguns lugares, né? Quanto mais saudável Fica você mais busca, caro. é muito mais caro do que o Exato. fast food ou aquilo que é Exato. frito. Aquilo que é frito. Exato. E Geralmente além frito, né? disso, ainda tem o aspecto de praticidade. Ah, mas isso aí ainda vai demorar. Não, esse aqui, ó, eu pedi e já vem. Então, com essa mudança toda, eles tiveram alterações importantes que resultaram no desenvolvimento de uma doença, que é uma doença autoimune, né? Que é doença inflamatória intestinal. E da mesma forma, voltando ainda ao tema, se a gente ainda tem, só para poder concluir um raciocínio que eu não acabei, Não, tá tranquilo. falando da Vamos questão da até composição da meia-noite tem tempo. microbiota. Tá, então tá, tô com vocês. Eu falo mais. Eu vou pegar minha dose de Saccharomyces aqui, orientado pelo PhD agora. Então olha aí, ó. Eu vou ter que fazer o pedido da minha, se for assim, porque para te acompanhar, porque é uma sacanagem certo. isso, né? Tá É certo. muito triste esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Falando sobre a composição da microbiota, né? Nós falamos da influência do tipo de parto, da exposição à antibiótico-terapia precoce. Por favor, não estou falando que, caso necessário, não é para tomar antibiótico, só estou falando que isso tem efeito. E aí também entra a questão, a partir dos 6 meses, ocorre a introdução alimentar da criança. Então, independentemente se ela estava leite materno, fórmula, ela começa a ingerir alimentos. E aí é muito comum na família a gente ouvir coisas do tipo: ah, mas olha aí, ó, ele tá com vontade de tomar Coca-Cola. Ah, mas nossa, olha lá, ele tá morrendo de vontade de comer o chocolate. Como é que você tem vontade de algo que você nunca comeu? É imposição, né? É Exato. imposição, eu vejo assim. Então o que Olha, acontece? eu tô adorando essa parte. A minha Dá filha um não viu biscoitinho Coca-Cola pra até os criança. 10. A Dá minha um filha não viu biscoitinho pra Coca-Cola até os 10. Tipo criança. assim, não tem pra Um que oferecer Coca-Cola. suquinho. Exato. Né? Tá vendo? Exato. Aquele biscoitinho Exato. A maiseninha. periferia força isso, né, Carmen? A periferia, o núcleo periférico fala assim, por que ela não tá comendo biscoito Globo? Exato. Exato. Mais ou menos isso. Então, assim, e aí é cada vez mais comum, isso era algo que eu via muito lá nos Estados Unidos também, e há pouco tempo nós fomos tomar um café aqui perto de casa, e aí tinha uma bebê menor que o nosso filho, menor que o Gabriel. A mãe estava dando chamito, que é aquele danoninho, que é tipo uma bisnaguinha, com pão de queijo, com bolo e mais alguma outra coisa. Café. E café. Só faltou café. Aí, açúcar, café, pelo menos uns 5 dias a criança pulando feito pipoca. É uma noite maravilhosa. E aí o que acontece? E aí, de repente, a gente se depara com outro problema importante, que é a obesidade infantil. Verdade. E que passa por aí. E muitas vezes os pais esquecem que o reflexo do que a criança é culpa direta deles. Porque eles que criaram o hábito de chocolate, bolo, sorvete, etc, etc, etc. E quanto mais cedo, eu não estou falando também que é inevitável isso, né? Mas não, até porque tem situações familiares que é o acesso, né? Festa, na escola. Não, até situações financeiras mesmo, de acesso a uma boa alimentação, ao alimento, né? Claro. Então, assim, quanto mais cedo esse tipo de alimento é introduzido na nossa vida, pior vai ficando aquela microbiota central que vai ficar para o resto da vida. Então, tudo isso até os 3 anos já é um fator primordial. E depois dos 3 anos? Depois dos 3 anos, as variações que a gente tem na microbiota, elas são muito pequenas. E elas vão depender majoritariamente do nosso estilo de vida. Então, é sedentário, pratica atividade física regularmente, é fumante, bebe, come besteira, não come besteira. Tudo isso vai contribuir, incluindo, eu vou tomar aqui qualquer coisa, tomo um remédio para isso, para aquilo, também influencia a microbiota. E para vocês terem uma ideia, essa questão da microbiota, além do estudo em si, ela acaba tendo desdobramentos, nós já falamos a questão dos probióticos, por exemplo, né? Então, para algumas situações específicas, já é realizado o transplante fecal de microbiota.
Eu Ou ia seja, perguntar isso. Essa é a minha pergunta final, Marco Aurélio. Então, Marcos Vinícius, só essa. Vocês Eu combinaram. tô em movimento de pensação, Tom, porque acabei Só de escrever isso aqui, cara. Eu ia perguntar isso, e só para depois, nas minhas perguntas, que aí a gente vai fechando, se os médicos, como é que está a reação médica do corpo clínico em relação a isso? Excelente pergunta. Então vamos lá para o transplante fecal. Embora isso também pareça novidade, é importante que se diga, tem um aspecto histórico aí, essa história do transplante fecal começa lá século III, século IV, na China, e tinha um nomezinho bem sugestivo de sopa amarela. Então, o que eles faziam? A pessoa começava a ter diarreia ou qualquer outro problema gastrointestinal, pegava literalmente o cocô de quem não estava tendo nada disso, fazia uma suspensão e dava para outra pessoa beber. É óbvio que a gente pensar nisso hoje é uma sandice estratosférica, não tem cabimento um negócio desse. Mas como tudo na vida, se a gente for pensar, até o desenvolvimento de vacinas passa por umas loucuras assim, né? Lá no Jenner e depois o Pasteur também, eles aperfeiçoaram o método, felizmente. Então, como é que é feito hoje? Hoje, o transplante fecal, primeiro, nos Estados Unidos, por exemplo, já existem bancos de cocô. Assim como tem banco de sangue, banco de sêmen, tem banco de fezes. E a triagem dos doadores, ela chega a ser ainda mais rigorosa e também mais onerosa do que a triagem de doador de sangue. E eu já vou explicar o porquê. Há cerca de 3 anos, nos Estados Unidos, eles tiveram um acidente, um problema gravíssimo. 2 indivíduos imunossuprimidos receberam um transplante fecal de microbiota e tinha bactéria multiresistente. E a triagem não se preocupava com bactérias multiresistentes. Um dos 2 indivíduos veio a óbito. E aí o FDA falou, não, vai parar com isso por enquanto, até que vocês coloquem na triagem da microbiota bactérias multiresistentes. Por quê? E isso também serviu de um alerta nos Estados Unidos. A gente, aproveitando o comentário do Marcos aí, das pessoas que têm um tubo único de descarga cérebro até na saidinha ali, para quem critica tanto o nosso sistema público de saúde, né? Nos Estados Unidos, até para dar um espirro na farmácia, você paga. E é caro. Eu tenho um grande amigo que estava lá um tempo atrás, durante o doutorado dele, ele teve uma unha encravada, ele gastou, acho que $700 para poder resolver o problema da unha encravada dele. Uma unha encravada. Simples. O que começaram a fazer nos Estados Unidos? Transplante fecal de microbiota caseiro. Ah, você é saudável, eu sei. Então vem cá e a gente vai fazer isso. Uma série de problemas. Como é feito isso? Caseiro? Em clínica, caseiro. Jesus. Caseiro. A lá sopa amarela, totalmente in-house. A lá sopa amarela. Senhora. E estamos falando de século XXI. Meu Deus. A lá sopa amarela. Então, como que isso é feito de forma oficial hoje? Então, tem algumas vias. Primeira, sonda nasogástrica. Então, uma sondinha vem do nariz, vai direto para o estômago. E é importante que se diga também, né, e vou falar isso de uma forma, vamos dizer assim, muito honesta, as fezes elas passam por um processo de tratamento, de filtragem, ninguém vai receber por sonda lá o pedacinho de milho, de feijão que estava nas fezes do doador, né? Então não é pura e simplesmente pega as fezes, examina e transfere. Não, ela passa por uma filtragem, por um processo, para que essas macropartículas fiquem retidas, e isso obviamente não vai comprometer a composição microbiana que tem ali, tá? Então, sonda nasogástrica é um caminho para o transplante. A outra é o enema, que é a aplicação direta no reto dessa suspensão do transplante fecal de microbiota. E já há um tempo, um grupo do Canadá, e agora eu sei que tem alguns grupos na Europa e nos Estados Unidos estão fazendo, da mesma forma do probiótico, eles estão fazendo liofilizado, em cápsula. Então é uma cápsula que ela é protegida, né?
para poder passar pelo estômago, e ela só tem liberação no intestino. E aí uma das perguntas que fica é, mas quais são as vantagens do transplante fecal para o probiótico, por exemplo? É que no transplante fecal, se eu tinha falado lá que para o probiótico as misturas com mais, 5, 6, 7 probióticos, elas são melhores, imagina quantos micro-organismos que vêm no transplante fecal. E além disso, pensando em ecologia microbiana, tentando simplificar o processo, você tem lá a microbiota que está desbalanceada, que está em desbiose, da pessoa que vai receber e vai acrescentar uma microbiota nova. É a mesma coisa que você levar para o campo de batalha um exército com condição igual ou superior para poder derrotar esse. E o probiótico você vai levar ali uma meia dúzia, vai ser tipo o filme lá, o 300, 100 contra cada um e vamos ver o que dá no final. Então, o transplante fecal de microbiota, ele aumenta as chances de sucesso de reestabilizar essa microbiota e assim favorecer o funcionamento adequado do organismo dessa pessoa como um todo. E assim, só para completar... Mas não basta só fazer o transplante, né? Tem que... dependendo da situação, porque o que acontece? Era justamente isso que eu ia complementar, Carmen. Em quais situações que o transplante fecal de microbiota tem sido usado? Maior sucesso, infecção recorrente por Clostridium difficile. Essa é a situação de maior sucesso, e assim, descrita amplamente na literatura, que o transplante fecal de microbiota faz. Outros contextos. Tem se tentado para doença inflamatória intestinal, doença de Crohn e colite ulcerativa, resultados ainda nem tão bons assim. Em alguns outros contextos, ou seja, em algumas outras doenças, com resultados que não são tão promissores. E aí, para fechar, e aproveitando esse comentário, o que a Janaína falou, como é que é a aceitação dos clínicos para isso? E aí a gente tem que passar, eu dou aula para medicina também, e é algo que eu bato muito na tecla dos meus alunos na graduação. Primeiro, vocês têm que entender que vocês estão acostumados a enxergar o paciente somente no macro. E muito do micro do paciente influencia diretamente no macro dele. Então a questão da microbiota não é xamanismo, não é pseudociência, não é invenção. É realidade. Realidade. Ser realidade, se você quiser ser um profissional atual, você precisa olhar para isso com calma. Só que a gente esbarra em alguns entraves. Primeiro, justamente por essa falta de cultura e até talvez pela falta de divulgação e de entendimento desse tema na comunidade médica brasileira, isso praticamente não é feito no Brasil. Por outro lado, isso já é feito em vários grupos, nos Estados Unidos, na Europa, com êxito, com muito êxito. Então, eu acho que essa aceitação, ela passa principalmente por isso, por uma questão de educação, de informação, de entendimento, que, olha, não é brincadeira, não é a flora, eu não estou falando de Yakult, eu estou falando de algo que cientificamente comprovado que possui efeito em situações distintas. Então, acho que passa um pouco por aí também. Nossa, perfeito. Obrigada. Muito interessante. É bem interessante. E eu vejo tem até um microbiologista lá do Sul, lá de Blumenau, que é o Alessandro Silveira, não sei se ele está ouvindo a gente aqui, que justamente ele trabalha hoje já há um certo tempo, com essa parte de transplante fecal, até em algum caso, até os casos, que dedicado a ele, tem um livro de autismo. Então você tem até uma relação, é bem legal isso. Sim. E como você falou, é uma coisa nova, a gente não está falando aqui de xamanismo, Ninguém está fazendo bruxaria aqui, Exatamente.
E muita gente fala que é exagero, né? Não, para que isso tudo, né? Não tem necessidade. Né? É aquele negócio, como o próprio Tom falou, há 2, 3 séculos atrás, as coisas eram feitas na observação. Né? Eu observo, espero e vejo uma reação. Se deu certo, vou repetir. Né? O que o cara fazia lá na época das cavernas e era isso aí. Por isso que os gregos tinham vários deuses. Né? O cara olha o trovão, vou dar um nome para ele. A chuva, vou dar outro nome. Era observação. Então, acho que ainda para algumas situações de síndrome de colo irritável, doença de Crohn, acho que a gente ainda está muito engateando, mas acho que é por aí a coisa. E eu tenho pessoas do meu círculo profissional e de família, às vezes, de família também, que tem doença de Crohn ou síndrome de colo irritável. E para quem não tem, tipo assim, eu, enquanto normal, cara, você vê uma pessoa na crise, é você ficar desesperado, é você falar assim, cara, o que eu posso fazer? E se existe uma terapêutica que é o transplante fecal comprovado nos Estados Unidos já, acho que é por aí. Acho que a gente tem que justamente ter mais trabalhos, publicações, né, para que tenha embasado cientificamente a coisa, para que lá no futuro, como você mesmo falou, existe o SUS. Né? E posteriormente existe convênio, existe toda uma cadeia, né, de aprovação na sociedade brasileira, seja do SUS, ou seja pela Anvisa, pelo convênio, para que entre no rol de terapias possíveis, né? Super legal. Fala, já. Eu estava ouvindo vocês, tá? Eu caí, de repente, vocês perceberam? A gente precisa encerrar, infelizmente. O Tom falou que estava encerrando. Gente, infelizmente, a gente... Olha, amei a Lívia está assunto. perguntando se tem algum livro para ler sobre o tema. Livro sobre microbiota. Olha, eu poderia sugerir que eu escrevi um capítulo, inclusive. Olha. Eu posso mandar depois para vocês divulgam no canal? Pode ser? A gente publica no site, a gente publica no Instagram do Micromeio. No Instagram do Micromeio. Legal. Breve, coloca para a gente no DM também, tá? A respeito disso. Eu quero agradecer a todos que estão aqui assistindo essa live. Interessante demais. E esse nós sorteamos, tá? No Micromeio, o Nome das Bactérias, doutora Alessandro. A gente sorteou esse livro. E eu quero, voltando aqui, tá? Para a gente encerrar. Eu amei o assunto, enfim, como o senhor disse que quando quiser, já está convidado, né? O senhor está lá no céu, por favor. Muito obrigada. Então tá, você está super convidado a retornar. Obrigado. Nós estamos tendo uma semana maravilhosa, e a gente ainda tem. Eu não vou ficar entendendo, porque eu fico falando, mas eu falo. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, com essa live toda, e com todo respeito, o meu cocô é maravilhoso. Desnecessário, né? Desnecessário. Mas é para a gente dar valor. Na verdade, é assim, para a gente dar valor aos sinais que a gente tem, né? Eu acho que foi dito aqui muita coisa bacana para a gente... Quem não assistiu, assista de novo. Enfim, quem assista de novo, quem não assistiu, assista. Mas muita coisa bacana e de conhecimento científico e de forma muito clara. Então, assim, muito obrigada, professor. Muito obrigada, Carmen. Muito obrigada, Marcos Vinícius. A gente costuma fazer rapidamente. A Carmen se despede, o Marcos, e o senhor tem uma mensagem final para o pessoal, tá bom? Bom, então vou encerrar rapidinho. Então, muito obrigada mais uma vez, foi muito bom, esse tema é fascinante. Se deixar a gente falar muito, né, porque tem, assim, uma gama de informações em diferentes nuances, em diferentes áreas, né, então só queria agradecer ao Tom pela participação, pela disponibilidade, Jana e Marcos pela oportunidade de estar aqui contribuindo um pouquinho. E ao pessoal que assistiu a live, que participou, que mandou perguntas e que vai assistir ainda, tá? Então, obrigada e boa noite, e não percam também a live de amanhã, tá? É isso aí. Obrigado, Carmen, obrigado, Jana, obrigado, Tom, obrigado a todo mundo que está aí essa hora buscando mais conhecimento. Acho que o assunto de hoje foi bem legal, E lembrando, quem quiser o certificado da palestra, vai lá no Instagram, no ADM do Instagram, coloca seu nome e seu e-mail,
e a gente vai mandar para vocês o certificado na semana que vem, ok? Sem problema, a gente vai mandar. Bom, Tom, muito obrigado, acho que foi bem interessante, né? Convido você, a Carmen, que eu não sei de Niterói, Tom, que não sei de Goiânia, quando vierem pelas paradas do Rio de Janeiro, a gente fazer uma sessão comum de terapêutica de Saccharomyces. Então, está convidado já. Está convidado já, a gente fazer isso em algum momento. Ele está falando como se eu morasse em outro estado, né? Eu sou do Rio. Não, você está em Nikit, você está em Nikit. Gente, todos estão convidados, estamos em ao vivo. Vamos lá, gente. Tom, muito obrigado. Tom. Deixo com você. Não, bom, eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, reforçar aqui que quando quiserem fazer um volume 2 ou qualquer outra coisa, estou à disposição. É um prazer, eu também gosto bastante de falar, eu acho que vocês perceberam isso, né? Às vezes eu até me empolgo e me excedo. Mas é isso, um abraço para todo mundo, um grande prazer e estou à disposição de vocês. Tchau, gente. Saúde para todo mundo. Marcele, um beijo para você. Tchau para todos. Tchau. Tchau.